Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e a gente já está na nossa aula 17 aqui do curso de Data Science com Python. Finalmente, né? A última aula aí, a aula 16, foi postada por volta de agosto do ano passado, né? Então hoje a gente vai dar continuidade falando ainda sobre a biblioteca do Matplotlib. A gente está no módulo 4 e hoje a gente vai para a nossa aula 17. A gente vai falar hoje sobre plotagem básica de gráficos ainda, né? A parte 2. E logo em seguida a gente já vai entrar em subplots. Então como a gente faz para plotar diferentes gráficos em diferentes axes dentro de uma mesma figura, beleza? Então espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal para acompanhar aí os próximos conteúdos que virão ainda nesse ano de 2021, beleza? Então vamos nessa? Bom pessoal, então eu estou aqui com o Jupyter Notebook aberto, certo? E um novo notebook aqui, e a gente vai então falar, como eu falei anteriormente no vídeo, né? Sobre plotagem de mais de um gráfico em um mesmo axis. Então ainda são plotagens gráficas, mas a gente vai falar aqui sobre como a gente faz para plotar mais de um gráfico. Se você lembra bem da nossa última aula, eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir, beleza? A gente falou sobre, fez uma introdução aqui à biblioteca do Matplotlib, a gente viu a documentação falando sobre os principais atributos aqui de um gráfico do Matplotlib, e logo em seguida a gente fez uma plotagem básica, mas foi bem básica mesmo, porque eu só mostrei para você como a gente faz a plotagem de um gráfico simples, né? A gente atribui aqui um label para cada eixo e também um título para o gráfico e também coloca um grid. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo e aí eu vou te mostrar algumas características a mais que a gente pode ter dentro do nosso gráfico do Matplotlib, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar o NumPy e importar também o Matplotlib, tá? Então a gente também viu que a gente precisa instalar essa biblioteca caso você ainda não a tenha instalado aí no seu computador. E eu vou colocar mais uma linhazinha aqui que é chamada de Matplotlib Inline, beleza? Para que os gráficos de Matplotlib fiquem dentro de uma própria linha lá na saída aqui do Jupyter Notebook, beleza? Então esse comando aqui ele é importante aqui no caso do Jupyter Notebook, embora já seja meio que padrão, mas a gente já coloca essa linha aí para evitar qualquer tipo de problema, beleza? Então a gente tem aqui a importação dessas duas bibliotecas. Vamos fazer então a plotagem de um gráfico simples, bem parecido com o que a gente fez na última aula, certo? Então aqui eu vou definir primeiro um x, um array x, então vai ser o nosso eixo x, beleza? E para isso eu vou usar aqui o arrange do NumPy, certo? E aí nesse arrange aqui eu vou definir de 0 até 10 com passo 0.01, para a gente aqui já vai ser suficiente. E aí eu vou definir um eixo y, tá? Que vai ser as amplitudes lá do nosso gráfico, da nossa curva. E eu vou utilizar aqui o seno, bem parecido mesmo com o que a gente fez na aula passada, na aula 16, certo? Vou definir aqui o eixo y como sendo o seno do x. E agora eu posso fazer aqui um plot xy e a gente vai obter exatamente essa curva. Então, basicamente, o que a gente aprendeu na última aula foi isso aqui, com o acréscimo de a gente adicionar um grid, né, como sendo true, e aí a gente consegue aqui fazer essa grade, né, definir essa grade. Existem outros temas para o Matplotlib, tá, para que o gráfico fique mais bonitinho, mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse tipo de coisa, e você pode conferir, eu vou deixar na descrição ou em um card aqui em cima para você dar uma olhada, certo? Questão de personalização do gráfico mesmo. Então vamos para esse primeiro ponto, que é como a gente faz para plotar mais de um gráfico dentro de um mesmo axis, ou mais de uma curva dentro de um mesmo axis. Então para isso eu vou definir esse y aqui como sendo y1 e vou criar uma nova curva que vai ser o meu y2 como sendo o cosseno ao invés do seno de x. Então agora eu tenho duas curvas, tá? Essa daqui é a minha primeira curva e essa daqui vai ser a minha segunda curva, certo? Então a gente vai ter duas curvas e eu vou plotar elas duas. Como é que a gente faz isso? O que vai mudar aqui, eu vou até tirar esse grid aqui por enquanto, tá? Eu vou deixar normal assim. Vai ser que ao invés de colocar aqui primeiramente, né, x e y, eu vou colocar y1, certo? Então eu tinha definido y antes, por isso que ele ainda reconheceu quando eu executei essa célula, mas agora eu vou ter o y1. Se eu quiser plotar uma outra curva, é bem tranquilo, basta eu colocar uma vírgula aqui, colocar um x, o x novamente, o eixo horizontal, e agora o y2, que vai ser o meu outro eixo vertical. Então eu estou plotando dois gráficos dentro de uma mesma função, né? Então aqui dentro dessa mesma função eu consigo definir duas curvas, colocando sempre x e y, x e y. E aí quando eu executar aqui, pessoal, olha o que acontece. Agora eu tenho as duas curvas
dentro de um mesmo axis. Então, se você não lembra, um axis é justamente essa regiãozinha aqui, ó, de preto que tem os dois eixos, o eixo X e o eixo Y, certo? Nesse caso aqui a gente tem uma figura e um axis apenas. Depois a gente vai ver como a gente faz para adicionar aí outros axes, beleza? Mas ó, essa forma aqui não é a que eu curto mais. Existe uma outra que eu acho mais interessante, acho que fica mais organizado, que é o seguinte. Aqui, se você já trabalhou com MATLAB, por exemplo, lá no MATLAB, se você quer plotar dois gráficos dentro de um mesmo axis, você precisa definir um hold on. Tá? Então, para ele meio que permanecer naquela figura, não criar uma nova. Mas aqui não precisa, no Python, no Matplotlib, isso já é default. Então, você pode fazer um plt.plot aqui embaixo, um outro plot, colocando o x e o y2 e executar, que aí automaticamente ele já tem esse hold on, ou seja, ele já consegue permanecer essa próxima curva dentro da mesma figura, né? Do mesmo axis. Então, a gente plota os dois dentro de um mesmo axis dessa forma aqui, e, na minha opinião, fica mais organizado, beleza? Então você pode fazer isso com quantas curvas você quiser. Por exemplo, eu posso definir aqui um y3 ainda como sendo, sei lá, o seno de x mais np.cosseno de 3 vezes x, beleza? Vou definir aqui um y3, posso vir aqui, Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o y3 também. Olha que curva interessante, né? Então a gente ficou aqui com 3 curvas dentro de um mesmo axis. Bom, você vê que tem 3 curvas, mas seria interessante se a gente pudesse criar uma legenda. Dá para a gente criar uma legenda para dizer que o verde é tal curva, o laranja é outra curva e o azul é outra? Sim. Para isso, pessoal, a gente cria aqui, ó, utiliza a funçãozinha legend, legend aqui do Matplotlib. Mas veja que aqui ele vai retornar um erro para a gente. Por que isso acontece, né? Ele está dizendo que ele não conseguiu encontrar os labels para essa legenda. Então, se você quiser definir os labels para essa legenda, você vai ter que vir em cada plot desse aqui, colocar uma vírgula e definir o label desse plot. Então, essa primeira curva, qual é o label que eu quero dar para ela? Eu sei que esse XY1 é a curva do seno de x, concorda? Então, eu posso vir aqui e colocar o seno de x, é o label dela. Nessa segunda aqui, eu vou definir um label que vai ser o cosseno de x. E nessa terceira aqui, eu vou definir um label que vai ser o seno de x mais o cosseno de 3x, beleza? Então veja, eu defini 3 labels para cada uma das 3 curvas e agora eu estou pedindo para ele criar essa legenda com base nesses labels. Agora sim, agora a gente cria aqui, ó, essa regiãozinha que diz para a gente, ó, o azul é o seno, o laranja é o cosseno e o verde é o seno mais o cosseno de 3x. Beleza? Então a gente consegue definir essa legenda. Nesse vídeo que eu comentei com você, que eu já criei aqui para o canal, falando sobre aparência, eu te falo lá como você faz para posicionar em diferentes locais, tá? Então se você vir aqui no Legend, ele vai ter alguns argumentos, né, que você pode colocar nessa legenda. Inclusive um deles, ele até fala aqui, ó, other parameters, né? Então outros parâmetros é o lock. E aí a gente tem aqui como localização o upper left ou right, né, ou lower left e right. Ou seja, você pode colocar a legenda em cada um dos cantos que você quiser aqui desse gráfico, certo? Então você pode colocar, aqui ele colocou no lower left, né? Mas a gente pode definir aqui, por exemplo, localização. Eu quero que seja upper right, por exemplo. Então eu quero que seja aqui no cantinho superior direito, certo? Então isso aqui seria superior direito. Pode ser left também, então vai ser superior esquerdo. Então você pode brincar aí com o posicionamento dessa legenda à vontade, além de outros parâmetros que tem nesse vídeo, eu recomendo fortemente que você dê uma conferida nele, beleza? Bom pessoal, então basicamente com relação à plotagem de várias curvas dentro de um mesmo axis seria isso aqui, certo? Não tem muito segredo. E agora eu queria te mostrar a questão de subplots, tá? Então ó, a gente viu como a gente plota mais de um gráfico no mesmo axis, a gente definiu legendas. Uma coisa interessante também que eu coloquei aqui é como a gente faz para definir os valores contidos nos eixos. Então, observa que esse eixo aqui, por exemplo, ele ficou 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Como é que eu poderia fazer para que esse eixo X fosse de 1 em 1? Por exemplo, eu quero 0, 1, 2, 3 até 10 e não pulando de 2 em 2. Isso também é possível, inclusive muito útil. Muita gente pergunta como se faz isso, né? Então você pode fazer um plt.xtics, beleza? Xtics.
Então aqui você define quais vão ser os valores que vão aparecer. Tudo que se refere ao eixo horizontal você pode definir dentro dessa função. Hoje a gente vai falar sobre coisas mais básicas, mas à medida que a gente for se aprofundando, eu vou te mostrando aí o que é que a gente pode fazer adicionalmente dentro dessa funçãozinha, beleza? Mas hoje vamos ver como a gente faz para definir os valores que aparecem. Para isso você pode definir uma lista aqui dizendo quais valores você quer que apareçam nesse eixo horizontal, por exemplo, 0, 1, 2, 3 até o 10, beleza? Quando eu executar, você vê que a gente vai do 0 até o 10 com o passo 1. Então ele mostrou todos esses números dentro desse intervalo, tá? Não posso fazer só dessa forma, porque seria muito custoso, né? Eu ter que digitar todos os números que eu quero que apareça. Posso passar uma lista já pronta. Posso passar inclusive até um range. Lembra da funçãozinha range? Como eu quero que vá do 0 até o 10, eu posso colocar um range 11. O range ele já vai criar essa lista, beleza? Que vai do 0 até o 10. E se eu executar, você observa que a gente tem exatamente o mesmo resultado, beleza? Pode passar também um array? Pode também, beleza? Você pode vir aqui, ó, np.arrange, colocando aqui do 0 até o 11, por exemplo, ou somente 11 já era o suficiente também nesse caso, né? Então você vai ver que a gente obtém exatamente o mesmo resultado também. Então você pode definir, pessoal, exatamente quais valores você quer em qualquer um dos eixos, tá? Eu fiz para o X, mas eu poderia ter feito para o Y também, ó. YTix, beleza? E aqui eu digo, por exemplo, ó, nesse caso aqui, vamos supor que eu quisesse que o eixo Y ele fosse somente 2, 0 e menos 2. Pode fazer isso? Com certeza. Então, ó, menos 2, 0 e 2. Quando eu executar, observa que agora só aparece aqui ó, o 2, 0 e o menos 2 dentro do eixo vertical, beleza? Bom, então basicamente é isso. Agora a gente já pode ir para o último ponto, que é subplots, beleza? Como a gente faz para fazer um subplot, né? Para criar subplots aqui no Matplotlib. Então eu vou colocar aqui um tópico, né? Subplots. E para que a gente possa trabalhar com esse tipo de coisa aqui, subplots, como é que a gente faz? A gente faz simplesmente plt.subplot, beleza? Então, ó, essa é uma das formas. A gente também pode manipular diretamente o axis, mas a gente pode ver isso mais para frente, beleza? Mas hoje eu vou te mostrar o mais simples, que é essa funçãozinha aqui do Matplotlib chamada subplot. Nessa função, você vai definir como vai ser a estrutura dos teus plots, né? Dos diferentes axes que você quer criar dentro de uma mesma figura. Por exemplo, aqui a gente plotou 3 gráficos, 3 curvas, né? Dentro de um mesmo axis. Mas eu poderia criar 3 axes diferentes dentro de uma mesma figura, os 3 lado a lado, no caso, né? Para plotar cada uma dessas figuras separadamente, cada uma dessas curvas separadamente. É isso que o subplot vai oferecer para você. Por exemplo, vamos supor que essas 3 curvas aqui, eu quisesse plotar elas lado a lado, certo? Então, numa mesma linha, eu queria ter 3 colunas. Cada coluna vai ser uma curva, concorda? Então, esse subplot faz exatamente isso. Você vai definir, primeiro, o número de linhas, certo? Então, eu vou dizer, ó, eu quero uma linha só. Depois, você define o número de colunas. Então, eu vou querer 3 colunas. E aí, o terceiro parâmetro é qual é o plot que você vai fazer nesse momento. Então, pensa comigo, deixa eu tentar esclarecer isso aqui um pouco melhor. Se eu colocar aqui 1, significa que eu vou plotar o primeiro desses 3. Porque, concorda, eu tenho uma linha e tenho 3 colunas. Então, se eu coloco 1, eu estou dizendo, ó, vou plotar o primeiro gráfico, que é o primeiro dessa linha, certo? Então, vamos devagar, vamos tentar fazer dessa forma, depois a gente vai explorando com mais detalhes, certo? Então, ó, se eu coloco aqui 1, é o primeiro gráfico. Então, veja, eu coloco tudo junto, então vai ficar 1, 3, 1. É meio esquisito isso, né? Mas se você quiser separar por vírgulas, você também pode, ó. Então, 1,3,1. Aí agora eu venho aqui embaixo e dou um plot. Então eu vou plotar, por exemplo, o x em função do y1. Opa, que era uma vírgula. Então, ó, colocando aqui, veja aqui, olha como ficou o meu gráfico. Ficou esse gráfico aqui bem pequeno, beleza? Mas você observa que aqui é como se tivesse um espaço, compara com esse aqui de cima, é como se tivesse espaço para mais 2, só que esses outros 2 não foram plotados. Então como é que a gente faz? Você vai copiar isso aqui, colocar aqui embaixo, olha só, e agora eu estou dizendo, ó, é uma linha, 3 colunas, mas eu vou plotar o gráfico 2. Então, ó, essa é a diferença. Então, veja, você vai simplesmente fazendo subplot a cada plot que você quiser fazer. Então, eu fiz, ó, definir a primeira região,
Então separei o espaço, eu criei um grid, certo? Então basicamente foi o que eu fiz, né? Eu criei 3 regiões, eu criei uma figura com 3 regiões. Aí eu tô dizendo, ó, aqui eu tô entrando, vou até colocar aqui, ó, entrando na primeira região, certo? Aí eu entro na primeira região e ploto o gráfico da primeira região. Aí depois eu digo, ó, vou entrar agora, então entrando na segunda região. E aí eu vou plotar agora o gráfico da segunda região. Qual é ele? plt.plot x, y2. Aí agora eu vou entrar, ó, no subplot 1, 3. Agora é o terceiro que eu quero plotar. E aí eu vou plotar o gráfico da terceira região. Qual é o gráfico da terceira região? O y3. Aí olha só, a gente ficou com os 3 lado a lado, beleza? Então a gente ficou com 3 gráficos aqui. É claro que como a gente colocou lado a lado, eles ficaram meio esquisitos. Veja que até os eixos aqui ficaram se sobrepondo uns aos outros. Mas você pode aumentar o tamanho da figura. Deixa eu te ensinar como é que a gente faz isso. plt.figure. Então aqui você está criando uma figura, está definindo uma figura. E aqui, numa figura do Matplotlib, você pode definir vários parâmetros. Um deles é o Fig Size. Então, ó, tamanho da figura. Você vai passar uma tupla dizendo qual é o tamanho em termos horizontal e vertical, né? Então, na largura e altura. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, vou colocar 12,6. Então, olha o que acontece, ó. Ele vai aumentar, beleza? Então, esses números eles são meio que arbitrários, tá? Então você pode ir variando para ver qual é a dimensão de largura e altura que vai ficar mais adequada para a tua visualização. Então, ó, por exemplo, posso até diminuir aqui para 12,4. Então veja que ele estendeu. Então 12 é a largura e 4 é a altura, beleza? Eu posso aumentar aqui um pouco mais, 14,4. Então veja que ele estendeu ainda mais na largura, certo? E aí você pode ficar brincando com esse tamanho do gráfico, beleza? Um parâmetro que eu acho bem legal de colocar aqui também, certo? É o Tight Layout. Ele vai meio que otimizar o layout para que as curvas, lembra que estava ficando uma em cima da outra e tal? Ele vai otimizar esse espaçamento entre os axes diferentes para que fique da melhor maneira possível. Então, se eu executar aqui agora, você vai ver que inclusive ele aumentou um pouquinho aqui o tamanho da figura, né? Eu vou diminuir, tá? Só para não ficar passando demais. Mas ó, esse espaçamento ele ajustou todos bem da melhor maneira possível, né? Para que os gráficos não fiquem se sobrepondo nem fiquem com distâncias distintas entre si, beleza? Então eu particularmente gosto bastante de sempre utilizar esse Tight Layout para ele mesmo organizar os meus axes aqui dentro da minha figura, beleza? Então deu para pegar bem essa ideia? Bom, se não deu, tá? Então eu vou te dar um outro exemplo. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui um y4, beleza? Esse y4 vai ser, sei lá, o cosseno de x mais o seno de 3x, np.seno de 3x. O que eu vou fazer aqui, pessoal, vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Só que observa que agora eu tenho 4 gráficos. Eu tenho o y1, o y2, o y3 e o y4. O que eu vou fazer? Eu quero plotar 4 gráficos, só que agora eu quero um quadrado, ou seja, eu quero 2 linhas e 2 colunas lado a lado, beleza? Então 2 linhas e 2 colunas. Eu quero realmente um quadrado. Em cada um desses axes vai ter uma curva diferente. Então para isso você vem aqui, ó, plt.subplot. Se você quiser pausar o vídeo para primeiro tentar, então eu te sugiro isso, tá? Mas eu vou já mostrando aqui para você como é que a gente faria. Se eu quero 2 linhas e 2 colunas, os 2 primeiros parâmetros nunca vão mudar, beleza? Vão ser 2,2. Agora é que entra a grande questão. Poxa, se eu quero 4, né? Eu quero 2 por 2, então o primeiro vai ser qual? O primeiro vai ser aquilo de cima, tá? Ó. Então grava essa informação, tá? Como é que ele faz? Ele vai por linha. Então, ó, esse aqui é o 1, esse é o 2, o 3 e o 4. Então essa é a ordem que ele vai seguir, certo? Então, ó, primeiro ele varre toda a linha para depois cair na segunda linha, na terceira linha se existir e assim sucessivamente. Então, quando eu colocar 1 aqui, ele vai plotar esse cara, depois 2, esse outro aqui. O 3 é esse, o 4 é esse aqui, beleza? Então, ó, vou plotar o primeiro, que vai ser qual? Eu vou até copiar isso aqui de cima, porque essa estrutura, né, vai ser bem parecida. Então, ó, vai plotar o y1. Aí agora eu vou para o subplot
2, 2, porque são duas linhas e duas colunas do mesmo jeito. E agora o gráfico 2, o segundo gráfico. E aí agora eu vou plotar o Y2. Então veja que é bem parecido, eu vou até copiar e colar aqui, ó. E vou mudar simplesmente isso aqui, ó. Agora eu estou plotando o gráfico 3, que vai ser o Y3. E vou plotar o gráfico 4, que é o último, em função do Y4. Olha o que acontece quando eu executar aqui agora. A gente vai ter um grid. Como você pode observar, ele ficou quadrado, duas linhas e duas colunas, beleza? E aí, para mostrar para você melhor aquele Tight Layout, vou colocar ele aqui. E observa que quando eu executar, o espaçamento ficou bem mais interessante agora. Compara depois, dá uma volta aí no vídeo e compara com o anterior, e você vai chegar a essa conclusão. Beleza? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, as próximas aulas desse curso e os outros vídeos que vão ser lançados aqui no canal, beleza? E eu também te espero lá no nosso grupo do Telegram. Vou deixar o código aqui para você entrar, o link e o código para você entrar aqui na descrição do vídeo, beleza? Segue a gente também lá no Instagram, vai ser um prazer te ver por lá também. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Até lá!